tradição, tão velhinho e sempre novo, tu vives no coração e na alma do nosso povo. O teu passado de glória sempre em nós está presente, e a alegria da vitória até faz cantar a gente. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Tradição vincada no coração dos tripeiros, não há outro que te igual, nem com bairrismo mais forte. Ser salgueirista afinal é ter a alma do norte. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Boa noite, bem-vindos a mais um programa de Alma e Coração, hoje com os nossos convidados da Alma Salgueirista, a quem eu aproveito desde já para agradecer a vossa presença, apresentando desde já o Nuno Bolas, o Nuno Nunes, o Gânfias, posso usar por Gânfias ou tens um? E o Jorge Silva. Muito obrigado pela vossa disponibilidade a estarem aqui presentes. Sendo isto um programa de Salgueiros, não fazia sentido não termos aqui a Alma Salgueirista. E começando até desde o início, Nuno, como é que nasce a Alma Salgueirista? Antes de mais, boa noite a todos. Isto já não é do meu tempo, quando era menino, foi o Jorge Viana e um grupo de amigos que na altura que estávamos a jogar no Leixões, juntou aquele pessoal na altura e formou a Alma Salgueirista. E passados uns anos o Viana foi-se afastando, nós estávamos no grupo, fomos tomando conta daquilo e não deixámos morrer a Alma Salgueirista, que é o grupo de apoio de Salgueiros. Quais são as memórias mais engraçadas que lembram desses primeiros tempos? Isto é cada um tem a sua. Claro. Pronto, as minhas foi em Espinho. As duas, tanto no ano que subimos como no ano que não descemos. Foram as duas memórias que eu tenho mais em conta. Agora, outras pessoas podem ter outras memórias. Para mim, foram essas. Sim, aproveitando, estendemos também a conversa aos restantes convidados. Estejam à vontade. Posso contar as minhas também, que a primeira vez que fui ver o Salgueiros foi em Espinho, também no ano de subida. Foi um momento decisivo para gostar do clube, do nosso coração. E lembro-me também de irmos 21 caminhonetas ao Estádio da Luz, onde nos safámos de uma descida de divisão, que também foi um jogo que me marcou e muito. E depois foram tantas outras que podemos estar aqui a noite toda a contar, nestes 20... E temos a noite toda, isto aqui está vazio, portanto... Sim, mas eu não tenho a noite toda. São 20 e muitos anos a acompanhar o Salgueiro já, na Alma Salgueirista. Sérgio, estendendo também... Sérgio, não, desculpa, Jorge. Principais memórias? É igual, é Espinho. Eu lembro-me que em 89, 90 a freguesia em Paranhos parou. Havia caminhonetas, eu não me lembro quantas foram, não é? Mas o estádio em Espinho estava completamente cheio, tanto com pessoas da casa como salgueiristas que foram, não é? E depois também no ano seguinte
para safar de uma descida de divisão. O gol do Vinha no último minuto. Exatamente. Pronto, e depois a Europa, a UEFA. Exatamente. E pronto. E foi isso. Gânfias, não ficando fora. As minhas memórias não são tão antigas, são mais recentes, porque eu acompanho o grupo já para aí desde perto dos finais da década de 90 e tenho as memórias também de quando tivemos para descer, mas conseguimos ficar na primeira divisão. Tenho as memórias de grandes equipas e grandes jogos que fizemos, tanto na Maia, quando jogámos na Maia, ou mesmo em Vidal Pinheiro, quanto aos grandes, os chamados três grandes, que muitas das vezes vinham-se negros, digamos assim, para passar ali no inferno da Vidal Pinheiro, e às vezes também no inferno da Maia, que a gente também lhes fazia lá a vida negra e difícil. Mais recente, cenas de polo aquático, cenas já do 08, digamos assim, tipo as subidas de divisão, os festejos, a alegria, mas praticamente as excursões que a gente tem feito ao longo dos anos e aquelas que marcam mais, que a gente consegue arranjar 10, 15, 20 caminhonetas, acho que essas ficam na memória de quase todos os salgueiristas, porque foram momentos marcantes na vida do clube e na vida da CLAC e na vida do apoio ao clube. O porquê da formação da CLAC naquela altura? Eu nesse tempo eu não posso responder isso, pronto, só o Viana, que deve estar a ouvir, que pode responder isso. Eu era um menino, tinha 12 anos, como temos agora alguns miúdos que estamos a acompanhar, que é isso que a gente quer passar. O testemunho, passar testemunho no fundo, não é? Já estamos a ficar a cotas, mas pronto, não abandonamos isto porque gostamos muito do clube. Agora o Jorge Viana é que pode dizer o porquê, não é, na altura isso. E nos anos mais complicados do clube, já entrando nos anos 2000, quando as coisas começaram-se a complicar seriamente, a CLAC foi quem acabou por deitar a mão ao clube. É assim, nós nunca abandonamos o clube, não é? Porque nós, antes da CLAC, somos salgueiristas. E andamos sempre, vivemos o dia-a-dia do clube. Portanto, não é deitar a mão, porque nós é como se fosse, faz parte da nossa vida, pelo menos para mim e para muitas pessoas. Claro, faz parte do dia-a-dia, que vamos todos por sentir. Nós é família, é uma parte da família, é um filho, é um irmão que nós temos aqui e temos que fazer sempre algo por ele. Portanto, se gostamos, temos que fazer isso. Aproveitando e passando agora para o resultado da equipa sénior do Salgueiros. O Salgueiros recebeu o Amarante vencendo por 1-0, continuando assim a caminhada para o primeiro lugar sem grandes contestações. O jogo foi quase sentido único, decidido com mais um gol de Digas, que continua assim no grupo da frente dos melhores marcadores da série. O jogo fica ainda marcado por uma estreia de mais um jovem dos Júniors, neste caso o Litos, um defesa esquerda que teve a oportunidade de se mostrar aos adeptos. Fomos ouvi-lo e ficam aqui as declarações deste jovem atleta. Litos, antes de mais, parabéns pela estreia. Este é um momento importante na carreira de um jogador. Bom, creio que não estamos a conseguir passar as declarações do jovem atleta, do Litos, que passaremos depois mais à frente neste programa ou então em futuras oportunidades. Vocês estiveram presentes também neste jogo. Quais foram a vossa opinião sobre mais este jogo de uma fase em que, na minha opinião, pelo menos não deveríamos estar? O que é que se pode dizer? É acompanhar o clube até ao fim, mas não devíamos estar nesta fase, porque isto já não dá pica para irmos ao futebol, mas é acompanhar o clube. Nunca abandonamos o clube, isso não. É fazer jus ao nosso lema de estar sempre presente. Exatamente. Com dignidade, acabar a época com dignidade e tentar motivar as pessoas para acompanhar o clube, mesmo nas más fases, como estamos a atravessar. Claro, acabam por sentir que é uma fase curta para o que o Salgueiros podia ter feito. Muito curta, dá-nos a entender que esta série seria para varrer de uma ponta à outra sem a mínima dificuldade. Este não é o nosso lugar. Claro. O que é que acham de mais uma estreia de um jovem? É importante dar essa visibilidade e o clube apostar na formação e lançar jovens atletas? Claro, isso tem que ser a política de todos os clubes, principalmente nesta divisão, é de lançar novos valores da formação e lançá-los para uma segunda divisão e dar-lhes projeção. Todos os clubes nesta divisão têm que passar por esse sistema para poder sobreviver. O próprio futebol português tem que cada vez mais se virar para
para o que é a formação, Claro, até claro, porque não é? claro. Começamos E esta a ter... divisão é muito boa para isso. Sim, é uma divisão excelente para lançar jovens atletas e começamos até a ter nas próprias equipas atletas muito novos e já mostrar grandes qualidades. Qual é a vossa opinião do que foi esta época do Salgueiros? Onde é que no fundo complicamos a nossa própria vida? Complicámos logo ao início, creio que não começámos bem o campeonato, houve muitas tropeções, houve más decisões, foi um conjunto de circunstâncias que só começaram a engrenar para aí à quinta jornada ou sexta, que nos deixaram bastantes pontos atrasados. Creio que o resto do campeonato foi regular e deixando-nos um sabor amargo na boca, porque podemos ter feito muito mais. Podíamos estar numa fase de subida, não digo a lutar para subir, mas lá perto. Fazer talvez melhor que no ano passado. É claro que, como sempre, está sempre por trás, ao lado do clube, e nós ano passado estivemos na fase de subida e notava-se um apoio completamente diferente. Não digo da claque, mas no geral. A motivação é totalmente diferente. Basta irmos a sítios diferentes, recebermos equipas diferentes, recebermos adeptos visitantes. Para nós é um incentivo para poder apoiar melhor, mais e melhor. Até por causa disso, qual é a vossa opinião deste modelo competitivo do Campeonato de Portugal Primo? Como adepto até. É horrível. Esta fase de manutenção é horrível. Nós já andámos a jogar com as mesmas equipas há não sei quantos anos. Fazes 4 jogos. 4 jogos por aí. Sempre o Amarante, sempre o Gondomar, sempre isto, sempre aquilo. Pá, é entediante chegar a um ponto que é entediante. Isto não dá pica. Se na fase de subida jogam equipas, pronto, está bem, são as que se apuram, pronto, mas vão buscar a cada série. Pá, se calhar numa fase de manutenção, para quebrar um bocado a rotina, se calhar podia-se também trocar algumas séries, algumas equipas, para ser um bocado diferente. Porque isto é horrível. Misturar também. Claro. Nós temos as condições todas na Maia, não é? Mas nós vamos a muito sítio em que não há um mínimo de condições. Sim. Não há um episódio interessante este ano, não é? Exatamente. Esse então foi, pronto, mas esse não foi por falta de condições. Esse foi o clube visitante que tratou de rasurar os bilhetes que tinham o preço da Federação de 7 euros, riscaram a caneta e meteram o preço de 9 euros. E como, prontos, a claque em si, a associação, não concordou com a atitude que o Sobrado teve. Prontos, foram para o monte. Alguns de nós tiveram de comprar bilhete e permanecer no recinto de jogo para depois fazer a respectiva queixa, porque era obrigatório a compra do bilhete e isso. Alguns de nós fizeram, mas a maioria não, a maioria foi para o monte. E ainda bem que foi para o monte. Ainda se via melhor. E via-se bem, tinha-se uma boa panorâmica do relevado. Até porque é um campo com condições, para quem vai ver, que não são propriamente as ideais. Nesse campo as condições são inexistentes, praticamente. Eles dizem que tem uma bancada e nunca existe uma bancada. É sempre um peão que dá a volta ao campo. Há uma bancadazita mínima que nem coberta é. Condições de segurança são escandalosamente fracas. As condições se calhar que os atletas devem ser também horríveis. Não sei, porque nunca tive nos balneários, mas pelo menos o campo oferece. Acho que a única coisa que se safa é mesmo o bar, porque pronto, o pessoal perde um bocado a noção de onde está enfiado. Mas eu acho que a questão das condições dos estádios não é mais importante. Sim. Mais importante que isso é o preço a que nos submetem para poder assistir a um espetáculo. Isso é há um aproveitamento, é uma exorbitância. Há um aproveitamento do Salgueiros levar mais gente. Sim, a gente vê os Salgueiros em qualquer estádio, em qualquer campo, já vimos desde o Distrital. Já conhecemos os campos todos da Distrital e não é por causa das condições que a gente deixa de ir, é mesmo por causa do preço. Eu lembro de ir a um estádio, já não sei onde, creio que em Matosinhos, dos Distritais, em que vi 90 minutos com os pés debaixo d'água. Pois. Vitanos. Foi no Lusitanos. Lusitanos. E aquilo era um peão e tive 2 horas ali de molho. Já vi muitos também, tantos. Para vocês, como é que vem o futuro do clube? O que é que querem que seja o Salgueiros de amanhã? É uma pergunta difícil. Muito diferente daquilo que foi nos últimos anos do Sport Comércio Salgueiros. É o que se espera agora, que irá voltar o Sport Comércio outra vez, que seja muito diferente do fim do antigo Sport Comércio, que não se cometa os mesmos erros.
prontos, que haja gente com uma visão diferente, que consiga levar isto a caminhos diferentes, de volta ao sítio onde todos os salgueiristas querem estar, não é? Que é a Primeira Liga, que já esteve mais longe, só que tem que ser com calma, exatamente, com pés e cabeça e um caminho bem pensado. Acreditam as bases lançadas para isso? Eu acho que sim. E agora muito mais, porque acho que as pessoas também estão com uma opinião diferente. As pessoas também devem aprender com os erros para não cometer as mesmas loucuras, não é? Porque a loucura já se viu no que é que dá. Nunca leva a não é? É isso. Eu acho que estamos nesta divisão já há anos demais, não é? Temos que rapidamente atacar a uma subida de divisão a uma segunda liga. Não sei se estes módulos que a segunda liga de momento tem e oferece são cativantes e motivadores para a direção, se é esse o objetivo da direção ou se está em agenda isso. Mas tendo outros módulos na segunda liga, acho que é uma questão a pensar seriamente de atacar a subir à segunda liga, porque aí o Salgueiros ganha, pode chamar pessoas para os estádios, pode cativar cada vez mais ex-sócios e novos sócios e pessoas antigas que cada vez mais se vão identificar com o futebol de Salgueiros, com o clube, com o espírito ganhador, com o espírito guerreiro e pronto, caminhando devagarinho, chegar lá em cima, porque é isso que a gente pretende, todos nós chegarmos à Primeira Liga como já estivemos, mas devagarinho tem que ser feito o caminho, tem que ser assim, para já. Nós começamos tão do fundo que agora já começa a saber ali qualquer coisa mais perto. Isto assim, nós temos que ver para crer neste momento. Custa-nos ver, bem uns dizem uma coisa, bem outros dizem outra coisa e temos que ter algo mesmo que nos identifique. Uma coisa é certa, é que agora os sócios voltaram a poder falar, não é? Foi uma coisa que durante uns anos o sócio não tinha voto na matéria. Pronto. E hoje em dia o sócio já tem voto na matéria. O clube abriu-se aos sócios, principalmente. Evidentemente, porque houve uma altura até que se separou, que foi que não se devia nunca de ter feito, separar como sócios do Sport Comércio de sócios do Salgueiros 08, quando a designação sempre foi 2 nomes, Salgueiros uma identidade, o que afastou muita gente, não é? E agora esta direção está também, se calhar, a levar por tabela de ações feitas por outras direções. Pronto, mas é que tem que fazer tudo de novo, é um trabalho a fazer tudo de novo. Vamos começar um Sport Comércio praticamente do zero para o ano. E tem que ser um ano decisivo na vida do clube para conseguir cativar os tais ex-sócios e pessoas antigas que vão voltar, tenho a certeza que vão voltar. Mas para isso temos de ter uma equipa competitiva e consiga trazer essas pessoas. Eu creio que é importante acabar definitivamente a divisão que existe, Sport Comércio 08, seguir finalmente um caminho único. Exato. Principalmente o caminho que todos os salgueiristas gostariam de seguir. Isto, mais importante que a designação ou que o emblema ou que a camisola, é o que nos vai cá dentro. Exatamente. Isso para nós aqui é o clube. E foi o que nos manteve sempre unidos, mesmo com designações estranhas e emblemas estranhos. O que nos mantém cá, o clube é o que está cá dentro e são as pessoas que estão à frente. Tudo o resto são artifícios. Alguém dizia, enquanto houver um salgueirista vivo, o Salgueiros também está. Essa é a realidade do clube. Vamos interromper só um bocadinho para passar aqui para os resultados da formação deste fim de semana. Começando pelo futebol de Seite, nos Benjamins sub-10, o Salgueiros deslocou-se ao Sarzedo, vencendo por 6-3. Nos Benjamins sub-11, o Salgueiros deslocou-se ao Nogueirense, perdendo por 8-0, e recebeu o Padroense, vencendo por 4-2. Nos Benjamins de sub-10 também, o Salgueiros recebeu a Escola de Futebol do Benfica de Matosinhos, vencendo por 8-0. Já nos Benjamins de sub-11, o Salgueiros recebeu o Boa Vista, vencendo por 2-1. E foi a Lessa vencer por 5-4 o Lessa. Nos infantis de sub-12, o Salgueiros foi ao Peruzinho vencer por 8-1.
Já no futebol de 11, nos infantis, Salgueiros foi à 20 vencer por 2-1, foi ao Cruz e perdeu por 1-0, e foi também a Pedrouços vencendo por 3-0. Já nos iniciados, sub-14, Salgueiros deslocou-se ao Nogueirense vencendo por 1-0 e deslocou-se também ao Castelo da Maia ganhando por 5-2. Nos iniciados, Salgueiros recebeu o Cerzedo vencendo por 8-1 e deslocou-se ao Sobrado vencendo por 3-0 na equipa que está neste momento a disputar a fase de subida à primeira distrital. Nos juvenis, Salgueiros foi ao Pedrouços empatar a 0 e deslocou-se ao Rio Tinto perdendo por 4-3. Nas equipas júniores, a equipa de sub-18, que está a disputar a fase também de subida à primeira distrital, deslocou-se ao São Félix da Marinha vencendo por 2-1, num jogo em que o Salgueiros entrou muito forte, colocando-se a vencer por 2-0. Reação do São Félix da Marinha, depois na segunda parte, mas com o Salgueiros a controlar muito bem o encontro. Com esta vitória e a vitória do Candal, o Salgueiros está neste momento em primeiro lugar, com os mesmos pontos do Candal e com mais o ponto do Valadares, que é com quem vai jogar este fim de semana. Já na equipa de sub-19, terminou o campeonato com uma vitória no Arcozelo por 4-1, num jogo de final da época, onde a equipa continua a passear a classe que tem passeado ao longo do campeonato, esperando agora pela fase final, que deverá começar entre 2 a 3 semanas. Vocês têm acompanhado estas equipas de formação ou é mais complicado em relação aos séniores? Eu falo por mim. Nós temos a nossa vida particular, já para acompanhar os séniores todos os domingos é muito difícil. Portanto, que muitas vezes acaba por ser um dia inteiro. Exatamente, temos viagens que uma pessoa tem que ser de manhã, chegar aqui à noite, já estamos a prescindir da família, não dá para prescindir, eu falo no meu caso, não dá para prescindir todos os dias, não é? E sobre uma fase final, era como no polo aquático, acompanhávamos nas fases finais, pronto, aí em grupo, o grupo ia, agora no jogo a jogo, pá, é impossível porque somos poucos e não dá para acompanhar tudo. Abrindo aqui uma outra questão que acho que acaba por ser importante, criou-se há pouco tempo uma associação da alma salgueirista e até para desmistificar algumas situações, qual é a ligação da associação com a CLAC, se é que existe? As pessoas são as mesmas. Bom, agora, a CLAC, como é que eu ia te explicar isto sem ferir um bocadinho as sensibilidades? É assim, a associação surgiu para defender um bocado o nome Salgueiros. Porquê? Isto eu vou dar dois exemplos, como é que eu sou daqui dos 4, sou o mais antigo. Isto em 2002 houve um grupo de adeptos da CLAC, né, que na altura eram os rebeldes, e foram os únicos que votaram contra a venda de Vidal Pinheiro. Os outros todos votaram a favor da venda de Vidal Pinheiro. Pronto. Se existisse uma associação, que neste momento, como agora existe, que já são 10% dos sócios do clube, já tinha um peso diferente e de certeza absoluta que Vidal Pinheiro não era vendido. Outro exemplo, corremos o Abreu, foram buscar o Abreu e toda a gente lhe bateu palmas. Agora, 1, 2 ou 3 pessoas que são contra não têm poder. Agora, uma associação já tem poder e a associação surgiu para, não é como é que eu ia te explicar, não é polícia, porque os salgueiristas somos nós. Os diretores passam, não é? Eu ando aqui há 20 e muitos 30 anos, não é? E as pessoas passam e eu continuo aqui, eu e os meus amigos, e vejo toda a gente a vir para aqui bem de bem, mas sai daqui de gatuno e depois vou buscá-los outra vez. E uma associação, como tem mais poder, não é? Porque é um grupo organizado, está legalizado, já pode se meter contra esses, já pode lutar, não quer dizer que não aconteça, mas já, pelo menos já tem outro argumento para lutar e outra força. O objetivo da associação é esse. E foi uma associação aprovada em Assembleia Geral por todos os sócios, portanto está legal, está tudo legal. Dá o peso e a importância que tem que ter. Que digam mal de nós, mas assim, muitas pessoas que dizem mal da associação votaram a favor da venda de Vidal Pinheiro e agora estão contra, porque não tem estádio, mas eu votei contra. E na altura eu e os meus colegas apresentámos uma proposta, só sair de Vidal Pinheiro quando tivermos um campo novo. Toda a gente bateu palmas, vamos a votos, toda a gente, aqueles são malucos.
E agora temos aqui a resposta, não temos campo. Ninguém sai de casa para ir morar para debaixo da ponte, não é? Menos o Salgueiros, pelos vistos. Continuem a dizer mal da claque. A claque é no estádio, é dentro do estádio. Fora do estádio é a associação. Somos todos sócios. Na associação, o primeiro requisito é que qualquer pessoa que seja sócia da associação é obrigatório que seja sócia do clube. Se não for sócio do clube, não pode ser sócio da associação. Isso é a primeira regra no estatuto, é essa. Com o intuito sempre de trazer mais gente para o Salgueiros também. Não é? Pronto. E estar empenhada na vida social do clube, a organizar excursões, estamos a tomar conta do bar, ou quase a ajudar a tomar conta do bar, abrir iniciativas também na futura sede. Qual é a proximidade que a associação tem com a direção? É bastante próxima. Sempre que há alguma coisa que tenha que ser tratado, tem uma grande abertura, a direção tem uma abertura grande para connosco, e a gente confia na direção. E aproveitando, falamos aqui na sede, que está neste momento a associação também a ajudar com a exploração do bar. Qual foi a participação da associação e a vossa mesmo pessoal nas obras, no início, no arranque das obras e no construir a sede? Nós também ajudamos. Monetariamente, com dinheiro, com material, com trabalho, com mão de obra. Pronto. Temos feito também muita coisa. Muita coisa. Sempre disponíveis. E ainda não acabou, que ainda há muito mais coisas para fazer lá. Exatamente, ainda não está terminada. Ainda não está terminada e a associação está sempre disponível para isso. Como é que para tem outras coisas, tudo o que seja relacionado com o clube, a associação está sempre disponível. Praticamente resumindo e concluindo, a associação surgiu para que as pessoas que olhavam para nós diziam: é sempre os gajos da claque, nos começassem a ver com outros olhos, com uma ponte e um elo de ligação entre os adeptos e a direção, já que esta direção está aberta ao diálogo com os sócios. Nós também queremos estar abertos ao diálogo com os sócios e também com a direção, fazer essa ponte, fazer essa ligação, criar meios humanos para que se possa as coisas acontecer, tanto a nível de pessoas a irem ver o futebol, pessoas a identificarem-se mais com os salgueiros, pessoas a ficarem de sócios dos salgueiros, pessoas a irem gastar dinheiro à sede, a ver lá um pepito, comer um petisco, uma coisa assim. A nossa disponibilidade para fazer crescer o clube é total, só que é como nós já temos vindo a ver, não é? Tem que ser devagarinho, tem que se insistir, fazer aí umas campanhas, apostar numa subida, apostar numa situação diferente ao que já estávamos habituados, principalmente nestes campeonatos, nestas fases. E vamos para a frente é o caminho. O passado é bonito, recordar, toda a gente tem saudade do Salgueiros de antigamente, das velhas glórias, disto, daquilo, nós também, mas se a gente ficar sempre agarrado ao passado, não vamos ver o futuro nem o presente. E acho que é viver o presente e planear o futuro, que é para seguir para a frente. Acho que é assim que tem que ser. E também temos que ver a altura em que a associação foi criada. A associação foi criada no fim de uma comissão administrativa em que não se sabia o que é que viria a seguir, não é? Ouvia-se falar em muita coisa, prontos, e nós, numa de salvaguardar um bocado também o futuro, prontos, criámos a associação, porque falava-se muita coisa, vinha este, vinha aquele, vinha com ideias, pronto, e foi com esse intuito. No fundo, para proteger o próprio clube e para dar uma voz mais forte aos adeptos. Completamente. Sempre proteger o clube. E continuando a olhar para a sede, qual é as ideias que vocês têm e que futuro vem naquela sede, em que é um espaço grande, um espaço enorme, com tremendo potencial? Neste momento, vou falar por mim também, assim, está dependente da direção. Sabem que têm aqui uma grande ajuda, sem interesses, portanto, a direção diz, a gente vai arrancar que tem potencialidades para aquilo bombar mesmo e dar muito dinheiro ao clube. Agora depende da direção. A direção é que tem que tomar a iniciativa, nós estamos aqui para ajudar, como sempre,
Mas são vocês, direção, que têm que dizer é isto e pá, já está a ficar tarde. Porque aquilo tem um potencial enorme. Deixa-me ver, a gente está... Ora bem, é o maior polo universitário e nós estamos ali no meio, não é? Estamos ali no meio. Espaço não falta. Tem um anfiteatro em que se pode fazer, dar concertos, festas, teatros, muita coisa pode ser ali feita. Tem uma esplanada, ou uma área para esplanada bastante grande. Aquilo é um diamante em bruto, só que tem que se trabalhar. Vocês têm vindo a verificar uma crescente afluência de pessoas? Sim. Muita gente. Muito mais gente. Muito mais. E interessadas em conhecer mais do clube e em participar na vida do clube. Pode ser uma porta aberta, não só para mostrar o espaço, como para abrir... Já é uma porta aberta. Há muita gente que entra só para ver. Passa, vê a bandeira, vê o emblema pintado na parede. Pessoas que conhecem os Salgueiros, não é? E que entram, pedem para dar uma vista de olhos, põe-nos à vontade, sim senhora. Algumas pedem umas propostas, como já têm pedido, propostas de sócio, levam as propostas e pronto. E esperemos que venham muitos, que entrem muitos por lá dentro. E poderá ser uma forma para ajudar a crescer o número de sócios. Sim. Na vossa opinião, como é que podemos crescer o número de sócios? Apenas com o clube na segunda liga ou há outras formas? Através das modalidades, por exemplo, que se possam criar? Eu acho que é muito importante em número de sócios é trazer gente nova. O clube tem uma faixa etária bastante alta. Eu não sei qual é a média de idades, mas é alta, certamente, e precisa de gente nova. Mais uma vez, volto a dizer, nós estamos numa freguesia com muita gente nova, estudantes. O polo universitário é bastante grande, mas há outras escolas secundárias e preparatórias e tudo mais. Nós sabemos que não há uma infraestrutura do clube na freguesia, não é? Isso, antigamente, eu lembro-me de quando era miúdo, tinha ali o Vidal Pinheiro ali no meio da rua e toda a gente passava, olhava e identificava-se com... As pessoas da zona identificavam-se com aquilo. Hoje em dia não há com o que é que se identifique, não é? Sim, eu lembro de andar a estudar no Nobre e faltar a aulas para ir até Vidal Pinheiro. Exatamente. Só que se calhar o clube havia de ir mais às escolas. Pá. Sim, e campanhas com as faculdades, parcerias e com as escolas, com as faculdades, que isso a gente já anda a falar com comissões administrativas e com direções já há 2 épocas que andamos a tentar fazer com que se haja um plano de conseguir meter pessoas na sede, conseguir meter pessoas no estádio, conseguir pessoas que se identifiquem mais com os Salgueiros, mas pessoas novas, e buscá-las, digamos que às escolas preparatórias secundárias, como o Jorge diz e com muita razão, temos o maior polo universitário na freguesia de Paranhos, o polo universitário do país está na freguesia de Paranhos, tem milhares de estudantes ali a circular todos os dias, em que a sede, como é uma mina de ouro praticamente que ainda está parada, faltam os mineiros acabar o resto das obras e começar a fazer as escavações para que comecem a extrair dali o ouro, porque aquilo é como o Jorge diz, é um diamante em bruto, só que é aos bocadinhos. Sabemos perfeitamente que Roma e Pavia não se fez num dia, mas todos os dias vão passando, passam semanas, meses, anos e as coisas não vão acontecendo. E o Jorge disse, e é bem verdade, há muitas pessoas que já passam na sede, já começam a entrar para conhecer, pedem propostas de sócio, ou porque também já eram conhecedoras da entidade que estava ou da coletividade que estava anteriormente ali a ocupar aquele espaço nos Salgueiros e querem vir conhecer depois das obras, como é que aquilo ficou, como é que está, como é que não está. E nota-se, eu pelo menos sou das pessoas que tenho estado mais na sede disponível com o meu tempo para dedicar à sede, e noto uma lufada já de ar fresco, mas temos que ter ainda muito mais oferta e por onde oferecer e sítios para as pessoas poderem estar, o pavilhão a funcionar, a esplanada a funcionar, ter uma diretiva, uma gestão, uma situação mais aberta, digamos assim, não tão fechada, porque há quem queira ajudar e fazer aquilo crescer e pronto, e é sempre às vezes travado e
e criticado, e as pessoas estão lá de graça, estão lá porque querem ter segundas intenções, não estão interessadas naquilo, estão lá por amor ao clube e já viram o potencial daquilo e querem ajudar naquilo que podem, mas muitas das vezes as bases são cortadas e mete-se um travão e é complicado. Pronto, é isso que eu tenho a dizer em relação à sede. Vocês acreditam que a média de idades alta que existe teve no fundo a ver com o final do clube nos anos 2000, em que se quebrou ali uma geração, principalmente, onde houve cerca de 4 anos sem futebol, que depois de recuperar essas pessoas torna-se muito difícil? Desde que saímos de Vidal Pinheiro, a nossa faixa etária começou a decrescer. Aumentar, sim. A idade vai subindo. Aumentar, não é? E falta um mim. Nós aqui temos todos na casa dos 40, não é? 37, pronto, mas já somos 30 pronto, não é? Já somos, havíamos de ter mais miúdos, e desde que saiu o Vidal Pinheiro, as pessoas nunca mais tiveram algo com que se identificavam. Não é? A gente fala, na nossa juventude, nós tínhamos aquele campo, íamos para lá ver os treinos, não é? E começávamos a gostar do clube. E eles agora, para gostar do clube, o que é que eles têm para ver? Nada. Sim, e não viveram o Salgueiros de primeira divisão. Um miúdo de 18 anos neste momento nunca o viveu. Mas mesmo que se tu tivesse ali um campo era diferente. Podias trabalhar a zona envolvente. Trabalhar os miúdos ali. Agora assim é difícil chamar os miúdos. Muito difícil. E estamos a esquecer também que estamos a jogar num concelho fora do nosso habitat, mas que também pode ser explorado. Temos duas escolas, uma secundária e uma preparatória por trás do estádio, que também tem um potencial enorme, tem ali cerca de 2.000 e tal miúdos, que podem muito bem ser chamados para dentro do estádio. E não estamos a conseguir aproveitar isso. Isso dos miúdos é mau. O meu filho, por acaso, ainda no outro dia estava um bocado triste porque só vê miúdos com a camisola do Porto, e perguntam-lhe a ele, de que clube é que ele é, e ele diz que é de Salgueiros, e a maior parte dos miúdos não conhece. Pois. Há uns que conhecem porque já jogaram lá, outros que jogam. Tirando isso, os miúdos de hoje em dia só conhecem o Salgueiros 08. Sim, se bem que nós temos a consciência que acho que na cidade do Porto toda a gente tem um familiar salgueirista, um tio, um avô, toda a gente. Ainda conseguimos ter isso. Sim. Existe um historial muito rico e é preciso aproveitar rapidamente, porque exatamente como diz, as idades vão subindo. Vocês que vão a todo lado são sempre bem recebidos, como claque? Nem sempre. Não. Quais são os principais problemas que têm? Fora preço de bilhetes. É com a polícia. Não. Acontece às vezes, nem é com claques, é com aquele adepto normal que vem para a nossa beira, manda bocas e provocar. Não é? Porque assim, nós nestas divisões, estamos a falar nestas divisões, não estamos a falar do nosso passado, estamos a falar do presente. Nestas divisões, poucas claques, não existem claques, não é? Para nós, um ou outro, pronto. Uma coisa não. Pronto, isso não é verdade, isso não é verdade, porque eu vi no Gondomar que havia lá uma claque de 2 indivíduos, portanto. Pronto, mas os problemas que vão acontecendo é quando é pessoas isoladas que vão provocar, e é evidente, se alguém me vier bater a mim, os meus colegas defendem-me e ao contrário, não é? Pronto. São um dos problemas que a gente vai tendo. Mas as claques em Portugal, pelo menos, são muito associadas a problemas. Qual é a vossa visão dessa associação que a mim, pelo menos, parece-me totalmente injusta? É muito injusta. Creio que cá em Portugal não existe violência como existe noutros lados da Europa, não existe. Tenta-se trabalhar de uma maneira criativa e alegre dentro dos estádios, só que às vezes não nos deixam. E trazemos desde os anos 90 um estigma muito grande sobre o que a gente faz. Quando a gente tem jogos na Sport TV ou noutros canais, em que só se fala quando a claque pratica violência, parte cadeiras, quando atinge um barry light cai dentro do relvado, só se fala nessas situações das claques, não se fala em coreografias, não se fala em cânticos, isso passa tudo ao lado. Não se fala, só se fala feito pela parte dos ultras, das claques, não é? Exato.
mas tudo que é feito de negativo tem um sensacionalismo fantástico. Toda a gente vem dizer: "Ei, aquela claque partiu, incendiou, andou à porrada com esta e com a outra, pancadaria com a polícia nas bancadas, e tochas e berlights e não sei o quê, não sei o que mais", isto. Até a própria comunicação, a comunicação social, quando quer até conotar os adeptos, os sócios, simpatizantes, os fácil de os atacar. claques, É fácil de atacar. dizem muito fácil sempre de que atacar. nós somos ou vândalos ou criminosos, ou que é very lights E e depois- é tochas e é isto e aquilo. Quando nós queremos é fazer a festa, fazer do futebol a festa, que sempre foi a festa do povo. Também temos copiamos muito o modelo inglês, que é um modelo muito ultrapassado de exploração de futebol, do típico adepto que vai para o futebol, vai para uma ópera ou para um espetáculo de cinema, e o futebol não pode ser isso. O futebol é festa, é cor, é alegria dentro de um estádio, e ainda estamos a viver muito o modelo inglês, que, a meu ver, já está mais que ultrapassado. Aliás, nós vemos os jogos da seleção, daquilo quase só falta pipocas para ser cinema. Exato, e é preciso pôr uma banda a puxar pelas pessoas. É o tipo de futebol moderno que se fala muito. Exato, Nós futebol ainda vamos moderno. tendo sorte que, pronto, vamos indo quase sempre aos mesmos campos, não é? E a própria autoridade também já nos conhece. Já nos conhece. Prontos, e deixa-nos às vezes fazer prontos, coisas que se calhar se fosse noutros sítios não nos deixavam, não é? Os fumos, tochas de vez em quando, essas coisas. E o que é certo é que problemas zero. Problema zero, Exato, sim, problema exato. zero, por isso é que a polícia nos deixa, não é? Mas quando nós fomos à fase subida, ainda o ano passado, houve campos que a gente não tinha ido, e a polícia, pronto, naquele caso, foi algo pronto, para reprimir, não é? Ou a faixa não entra, ou vais para este canto, ou tudo muito rápido, prontos, material que não entra, essas coisas, mas não, normalmente nós temos tido Não a temos sorte tido grandes de problemas. ter apanhado agentes que colaboram bastante até. Sim, Por não temos acaso. tido grandes problemas com a polícia. Não. Ao nível de rivalidades, quais são as maiores rivalidades que vocês têm? Isso foi passado. Não gostamos Neste de momento não temos- nós não não- temos rivalidades. Não, porque não. Quem vier por bem, Nos consiga fazer frente no momento nesta divisão. sim, quem vier por bem é bem recebido, quem vier por mal vai ter resposta. E ao nível de amizades? Sei que há uma amizade forte com a claque do Belenenses. Sim, com a Fúria Azul, já vem desde os anos 90, são uma claque que tem o mesmo modo de estar e a mesma visão e a mesma mentalidade que nós. Não é difícil ter essa amizade, foi fácil garanti-la durante estes anos todos. Acontece naturalmente. Exato. E eles puseram, quando nós acabamos, entramos aí 4 anos sem futebol, e eles fizeram 2 coreografias em jogos fora a dizer bem dos Salgueiros. A primeira precisa de Salgueiros. Fizeram, foi isso, quem nos faz isso não tem a nossa amizade até o fim, não é? E de resto, estas que a gente vai apanhando por aí Sim. também, pronto, seguramente andamos muitos mais anos do que qualquer outra que ande connosco com estas visões, que, por exemplo, como o Vizela, como o FAF tem o seu grupo, o Vizela tem o seu grupo também. Tinha o Famalicão e o Varzim, tem no passado. O Famalicão também. Pronto, e há um respeito mútuo, porque andam todos aqui há muitos anos. Não é? Não há Respeito, dois dias. sentimos porque para a maior parte deles já muitos membros dessas claques, Claro. e sentimos respeito. Nesses tempos que falaste, Nuno, de 4 anos sem futebol, como é que foi viver esses 4 anos? A nível de futebol, que é o que eu gosto, vi 3 jogos. A seleção, um jogo do Porto e outro jogo no Progresso. Futebol para mim foi isso, em 4 anos. Como salgueirista, acompanhei o Júnior no meio dos outros jogos e o polo aquático. Como salgueirista foi polo aquático. Mas ainda havia ali uma esperança de um regresso. Sim, nós nunca abandonamos. Nós mantivemos sempre unidos. Não é? O grupo manteve sempre unido, os amigos, não é? Porque isto não é, além de um grupo, somos amigos, não é? Já há muitos anos. Portanto, é evidente que nós queríamos sempre voltar, não é? E na esperança de voltar, mas e voltámos com um 08. Quais são as histórias mais engraçadas que vocês têm na claque? Isso, Que se possam contar. são histórias, opá, olha, desde há pouco tempo um rapaz que
que acompanhava a claque desde o início, pronto, agora foi ver um jogo connosco, de ter ficado numa era de serviço e ter ido apanhado boleia para Belém num autocarro, desculpem o termo, de paneleiros, de gays, pronto. E ele assim, foi a única boleia que eu arranjei, foi num autocarro de gays. Pronto, sentei-me lá à frente à beira do motorista. Pronto, opá, ouvi tantas histórias. Desde garrafões a entrar por cima do muro, para dentro do estádio, sim. Desde jogos vistos em off, autenticamente, desde... Pois cada um de nós tem a sua história pessoal. Há muitas histórias. Viagens alucinantes, em excursões alucinantes, pessoal com muito álcool e muita alegria até no estádio e tem sido assim, cada um tem as suas histórias, umas que marcam mais, outras que marcam menos, mas cada um tem as suas histórias, é mesmo, dava livros e livros e livros. O que é certo é que domingo após domingo sem essas histórias, isso não faz sentido. Há de tudo um pouco, há histórias de tudo um pouco, há para rir, para chorar, para rir novamente, para chorar novamente, há de tudo, há para tudo. E de nós ainda há uns tempos fomos ao Alentejo para a Taça de Portugal e então nós entramos no campo, pá, e achámos a cerveja um bocado cara e então há que ir à caminhoneta buscar as maletas, as leiras com a cerveja. Os agentes deixaram-nos entrar as duas malas, as duas geleiras cheias de garrafas de cerveja, a pedir-nos por favor para nós bebermos às escondidas porque o chefe estava ali ao fundo e podia ver. E então a gente teve ali a segunda parte toda a beber cerveja da nossa de costas até vir o homem do bar. Quando o homem do bar veio e nos viu a beber cerveja, que estava todo preocupado com as garrafas, quando havia pedras por todo lado, né? Pronto, houve confusão, o polícia não sabia o que é que havia de fazer, coitado, pronto, agarrado ao bastão, pedia por favor para toda a gente parar com aquilo. O que é certo é que viemos todos a rir para cima. Viemos todos a rir para cima. E eles preocupados com as garrafas e veio pedras de todo lado. Pronto. E o policial não nos deixou beber lá dentro. Que é coisa inédita, não é? Claro. Nem álcool entra, quanto mais garrafas de fora e tudo mais. Exatamente. De onde é que vocês tiram a criatividade para os cânticos? Essencialmente E quem é o criativo já agora? O criativo é o Trajano, é o meu cunhado, que posso dizer que passa noites a cantar sozinho. Que tira modelos de cânticos, tanto portugueses como estrangeiros, e adapta-os às nossas letras, à nossa realidade. E creio que o rapaz tem sido bem. E a turma de Paranhos foi o Trajano, pá. Também é a turma de Paranhos. É um cântico da Jubileu, mas que a gente adaptou à nossa realidade. Vamos então agora só passar para o calendário do próximo fim de semana, começando com a formação e aproveitando, vamos tentar novamente colocar o áudio do Litos, da estreia. No futebol. Antes de mais, um obrigado a quem tornou isto possível, e como eu já publiquei no Facebook também, dedicar esta estreia ao meu avô, um salgueirista que estará para sempre na minha memória, e esta estreia é para ele. Como é que correu a estreia? Não foram alguns minutos? Foi complicado? Sentiste-te integrado? Como é que correu? Não, desde já senti-me integrado, logo pelo Moreira, que me apoiou logo. Entrei e senti-me muito bem na estreia, já muito bem integrado mesmo. E foi uma estreia de sonho. Quando perguntei também aos teus outros colegas que se estrearam, quando o treinador te chamou, quando estavas a aquecer, qual foi ali o sentimento? O sentimento, nem sei explicar. Quando o treinador até me chamou, eu nem estava no banco, tinha ido à casa do banho, estava um bocado nervoso, mas depois quando entrei foi uma estreia de sonho. Senti-me muito à vontade com a equipa e
foi mais um passo na minha carreira. Tu és irmão, o treinador dos sub-19 é teu irmão, tens metido a cunha para poder jogar? Não. Isso até nem é possível porque nós em casa é diferente do que no campo. No campo é treinador, em casa é irmão, é muito diferente. Até porque nem falamos desses assuntos. Às vezes até dava jeito, mas agora é impossível mesmo falar desses assuntos em casa. E aproveitando os sub-19 pararam agora para começar a preparar a fase final, o que é que os salgueiristas podem esperar desta equipa para a fase final? Nós agora paramos para trabalhar ainda mais, porque vamos entrar muito fortes e vamos entrar em todos os jogos para ganhar. Muito bem, Lides, muitos parabéns pela estreia. Um abraço. Foram então as declarações do jovem atleta de Lides. Vamos então agora passar para o calendário deste fim de semana. No futebol de 7, o Salgueiros joga com o São Pedro de Fins em Campanhã no dia 30/4 ao meio-dia. 2 horas antes, às 10 da manhã, recebe o Varzim também em Campanhã. 1 hora antes, às 9 da manhã, desloca-se ao Canidelo. E às 11 da manhã, também em Campanhã, o Salgueiros recebe o Torrão. No futebol de 11, começando com os infantis que vão ao Bugadense às 5 da tarde no dia 30. Ainda no dia 30, às 2h30, recebem o Vila Novense no campo do Viso. No mesmo dia 30, às 2 da tarde, o Salgueiros recebe o Lessa do Aligo em Campanhã. E já no domingo, os iniciados às 9 da manhã recebem o Custóias no campo do Viso. E também às 9 da manhã recebem o Rio Tinto em Campanhã. Já ainda os iniciados sub-15 vão ao Boa Vista às 10 da manhã de domingo. Os juvenis recebem o Colinho da Maia em Campanhã às 3 da tarde de domingo. Os júniores sub-18, na continuação da fase final, na terceira jornada, recebem o Valadares às 4 da tarde em Campanhã, num jogo importante, onde a equipa está no primeiro lugar com os mesmos pontos que o Candal e o Valadares com menos 1. Torna-se assim um jogo importante na luta pela subida à primeira divisão distrital. No calendário dos séniores, 12ª jornada do Campeonato de Portugal Prium, o Salgueiros vai a Santo Tirso jogar com o Tirsense, num jogo que pode, com uma vitória, garante desde já o primeiro lugar desta fase de manutenção. Nuno, eu aqui costumo divulgar sempre a caminhoneta, mas hoje vou dar a palavra. A caminhoneta, como de costume, parte da sede às 14 horas. O preço para os sócios da associação é 10 euros, já com o bilhete de jogo incluído, e para não sócios 11 euros. Apareçam todos. São todos bem-vindos. Faltam 3 jogos, 3 jogos até ao fim. Até ao fim, exatamente. Para antes de terminarmos, não sei se vocês querem deixar alguma mensagem para os salgueiristas, dou-vos espaço de antena. Apareçam. O clube está vivo, a Alma está cá. Para lá temos o Sport Comércio de volta. Apareçam todos. Como o nome disse, temos que começar a fazer uma estratégia para chamar mais gente. Nós, juntamente com a direção, para fazer um plano, chamar mais pessoas para dentro do estádio, para a sede, para os Salgueiros começar a crescer devagar, mas para chegarmos lá em cima o mais rápido possível. Pronto, é isso, é que apareçam. E eu quero só dizer uma coisa em relação a isto que passaste há bocado do Igor, que é do Litos, que é isto mesmo, o miúdo, com vontade, não é? Que fala de um antepassado do avô, que eu lembro-me de ir pela mão do meu avô também ver o Salgueiros. E é isto que é preciso, miúdos destes com vontade, que querem ganhar e que respeitam o clube, que sentem o clube. Pronto, e é só isso. Em relação ao pessoal, apareçam, não é? Tanto nos jogos como na sede, principalmente. Peçam uma proposta de sócio, vejam as fotografias, vejam as instalações, joguem uma partida de bilhar, bebam um copo, comam um petisco. A sede está aberta, as portas estão abertas, apareçam, porque a gente temos que crescer, temos que ser cada vez mais e mais e mais e mais. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença aqui esta noite. Foi tudo por hoje, de alma e coração. Obrigado. Salgueiros da tradição, tão velhinho e sempre novo, tu vives no coração e na alma
sempre em nós está presente, e a alegria da vitória até faz cantar a gente. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Tradição vincada no coração do estribeiro, não há outro que te igual, nem com o bairrismo mais forte. Ser salgueirista afinal é ter a alma forte. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Centros comerciais mais antigos e carismáticos da cidade do Porto, poderás encontrar o teu lugar do futuro. No Centro Comercial Sebefeita encontrarás lojas com valor de arrendamento reduzido no local central e da excelência da cidade invicta. Esta é sem dúvida a tua oportunidade de realizar o teu sonho empreendedor. Descobre mais contactando a administração pelos números 22 208 2248 ou 93 62 47 593 ou pelo e-mail ccsebefeita@sapo.pt ccsebefeita@sapo.pt. Centro Comercial Sebefeita, onde nunca será tarde fazer história no local com história. Loja JTF. Artigos de informática e acessórios a preços reduzidos. Na rua de Sebefeita, número 451, loja número 12. Consulta as promoções a www.lojajtf.com. Loja JTF. Informática e telecomunicações. Gostaria de ter a sua empresa na internet? A EVS Portugal tem a solução. Visite já www.evsportugal.pt. A Rádio Portuguesa faz a transmissão e cobertura de grandes eventos do Grande Porto, como os relatos de futebol, acompanhando o Futebol Clube do Porto e Boa Vista, concertos, teatros, exposições e festivais. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store